a gente vai para outra palavrinha. Como vai a sua relação conjugal quando o assunto é cumplicidade? E aí? O que é cumplicidade, gente? Eu vou dar um exemplo de um tribunal, né? A pessoa ser cúmplice, né? Ou coautora daquilo que a pessoa fez, né? Se a pessoa fez uma coisa errada, a outra ela é cúmplice porque ela ajudou ou ela concordou em fazer, né? Então a cumplicidade no casamento é a parceria, né? Mesmo quando a gente discorda, a gente vai ver o melhor para nós, mas eu vou apoiá-la naquilo que for pertinente a ela de bom e também ao todo da nossa família, né? Então eu procuro muito isso, de ser parceiro dela. A gente se torna até mais parceiro ou cúmplice nos momentos mais difíceis, por incrível que pareça, né? A gente já passou por muitos momentos difíceis do nosso casamento em termos de dificuldades financeiras, em termos de distância, a gente se sentir sozinhos pela vida que a gente levava. Mas a gente conseguia, nesse tempo, a gente conseguiu fazer com que a nossa relação se tornasse muito mais próxima. Então, para mim, a cumplicidade também é esse outro afluente do rio importantíssimo, né, na relação. A cumplicidade também eu vejo que tem muito a ver com você estar se fazendo presente na vida do outro a favor dele, né, em prol dele, por ele, em situações onde ele não consegue chegar, onde ele não consegue alcançar. Então ele é meu marido, então eu vou me tornar cúmplice nisso e vou ajudá-lo nisso. Eu vou fazê-lo chegar até lá. Ele não está conseguindo, mas eu vou, né? Eu vou me mover, me movimentar para que ele alcance esse objetivo, para que ele chegue lá. A gente tem uma questão no mundo hoje, nessa chamada pós-modernidade, em que a mulher em relação ao homem e o homem em relação à mulher perderam a cumplicidade, entraram na verdade em uma competição. A competição é o inverso da cumplicidade, né? A competição na área profissional, quem ganha mais, quem é mais inteligente, quem é mais importante. Em casa, né? Em casa também, quem é mais importante, quem educa melhor os filhos, quem sabe falar melhor, quem tem mais chances de crescer na vida. Eu tenho mais chances de crescer do que você, porque olha a sua profissão e olha a minha, né? Então, isso o casal vai deixando de ser cúmplice e vai se tornando adversário. Rivais no casamento. Não se tornam mais cúmplices, né? Quando a gente tem cumplicidade com alguém, a gente está fechadinho com aquele alguém. Né? A gente está junto. Não é acobertar os erros, mas mesmo que tenha erro, eu vou estar ali, você está errado, vamos tentar acertar. Há uma cumplicidade, né? Porque a primeira coisa que vem quando os casais são adversários e não cúmplices é quando alguém erra ou há um erro. A primeira situação, as primeiras atitudes são de abrir muitas vezes a relação. Expor, né? Expor, abrir, né? E não se tornar cúmplice. Uma coisa que é muito importante, que tem a ver também com respeito, que a gente já falou, é não permitir que ninguém fale mal do seu marido para você ou para outras pessoas, ou permitir que falem mal da sua esposa na sua presença ou para outras pessoas, né? Eu nunca gostei disso. Se eu tenho os meus problemas com o meu marido, eu vou resolver com ele. Se eu precisar, claro, da ajuda de alguém mais experiente, né? Porque tem muito aquela coisa assim, né? Vamos supor, a moça, né, vai para casa da mãe e começa a reclamar do marido. Porque meu marido isso, porque faz isso, porque, né? Começa a reclamar, dizer os defeitos, a falar os defeitos, aí a mãe acaba ficando com raiva do genro, e depois tudo fica bem.
né? E a mãe é que fica com... A sogra que fica com raiva do genro. E aí você depreciou, né? A gente falou também sobre depreciar, que você acabou depreciando seu marido. Então, ser cúmplice é estar fechadinho com ele, né? Para que vocês possam progredir juntos. Tem uma... A Alessandra, ela fecha geral comigo, graças a Deus. Ela abre mão dela, né, por mim. Eu me lembro quando eu me acidentei no ano de 2001, a gente havia planejado de eu começar o pré-teológico para seguir o ministério pastoral da Igreja Metodista. E eu me acidentei e fiquei muito desanimado, né? E eu ainda estava recente do acidente e eu até havia desistido da inscrição. E no último dia ela veio falar comigo: você não fez a inscrição? Eu falei: não quero mais não. Então ela: não, você vai fazer, a gente vai dar um jeito de a gente conseguir, para que você vai fazer esse pré-teológico, mas você vai fazer. Então ela sempre me incentivou. Ela sempre me seguiu ao meu lado, né? Até por causa do ministério pastoral que a gente vivia. A gente foi morar em vários lugares, várias cidades, e passando por privações, e ela estava lá ao meu lado, parceira, cúmplice, né? É como o voto que a gente faz no casamento, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e na riqueza e na pobreza. Então essa cumplicidade, ela é uma coisa muito... É muito importante na relação do casal. Então, jovens que estão casando, não entrem nessa coisa da rivalidade, da né? competição. Isso aí não leva a nada. É um complementando o outro, né? Um complementando o outro sem perder a sua identidade, né? Complementar o outro não quer dizer que você vai deixar seus sonhos de lado, deixar de ser quem você é, né? Tudo tem seu tempo. Então, vamos lá, mais uma. Como vai a sua relação conjugal quando o assunto é... Vamos aproveitar esse aqui, né? Que já vai... Vamos esse aqui, dinheiro. Eita, que o dinheiro é uma coisa, né, gente? A gente fala que ele é a raiz de todos os males. A gente não, né? A Bíblia fala que ele é a raiz de todos os males, e quando ele não é bem empregado ou utilizado, ele pode causar muito problema. Tanto pouco quanto muito, né? Quanto a ausência dele, quanto a fartura também. Então, é uma das coisas que também devem ser pensadas e planejadas antes de casar. Você tem o seu dinheiro, eu tenho o meu dinheiro. Se vocês quiserem viver assim, cada um com o seu dinheiro, é um planejamento de vocês. Cara, eu pago isso, você paga aquilo. Divide as contas e tal, numa boa. Se houver paz, tranquilo. Mas não pode haver aquela coisa, não, você não pode ter... você não pode usar o meu dinheiro. Você não trabalha, só eu que trabalho, então o dinheiro é só meu. Isso é algo muito injusto, né? Quando a mulher ela está em casa por algum motivo, ou se dedicando à casa, ou aos filhos, e o marido tem essa postura de que o meu dinheiro é meu, e não tem a sensibilidade de perceber as necessidades dessa mulher. Aqui em casa a gente já tem, ela já sabe o código, né? Quando eu chego falando assim, olha, a gente tem que segurar um pouco, ela já entende que, a gente tem que segurar mais. Mas apesar de que... segurar mais o corpo. Aqui quem é o mais gastão é ele. Eu sou mais... Entendeu? Eu penso mais antes. Verdade. Ele não. Vou contar uma coisa pra vocês. Ele é aquela pessoa que vai na rua e a gente fala assim, Cláudio, compra isso, isso e isso. Ele vem com isso, 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 mais isso, mais isso, mais isso. Eu passei lá e achei isso aqui, eu acho que é legal. Tudo bem que ele sempre pensa na casa, né? Ele sempre pensa na família. Na comida, principalmente. Uma comida. Eu falo, Cláudio, não tinha necessidade, porque é excesso, não sei o que, não precisava disso agora, a gente podia esperar mais. Então ele tem essa coisa. Eu já seguro mais, já penso mais, né? Eu falo pras meninas, não. Mas assim, é aquilo, um vai complementando o outro, né? Já pensou se os dois fossem assim, aí a coisa realmente ia complicar um pouquinho. E nessa pincelada de palavra, segura um pouco, você vai devagar, mais tarde a gente vai
vai se entendendo, né? Como nós já falamos, não existe essa perfeição. Não Tá existe. legal? A gente está trazendo assuntos que fazem parte do dia a dia de um casal e como nós podemos trabalhar essa ideia na relação. Mas nem sempre vai sair como a gente está falando, mas procuramos sempre buscar isso. Em relação ao dinheiro, há tempos que são bons, né? E há tempos muito difíceis. Há tempos em que a gente precisa também usar a criatividade, né? As mulheres, os homens, se o dinheiro só do esposo não dá e você não tem condições de sair para trabalhar porque você tem filhos pequenos, sabe? Cria alguma coisa que você possa fazer em casa. A gente sempre pode fazer alguma coisa em casa para complementar essa renda, para ajudar em algum momento. Então, assim, a gente tem essa capacidade também. A mulher não é porque ela está dentro de casa, ela simplesmente perdeu a capacidade de criar, de criatividade. Hoje em dia a gente tem muita oportunidade de aprender muita coisa através da tecnologia. Então, assim, mulheres, coloquem aí, vocês que estão em casa por algum motivo, e até mesmo nessa quarentena, né? Mulheres que perderam seus empregos e que precisam fazer com que o dinheiro chegue, né? Use de criatividade, não tenha medo, porque pior do que perder o emprego é a gente ficar sem tentar. Então, assim, tudo é a gente buscar uma criatividade, uma alternativa. No passado bem próximo, aqui em casa as crianças estavam levando para vender brigadeiro. Ah, sim, a gente teve uma fase complicada e elas estavam querendo algumas coisas, né? A gente não podia dar, a gente só tinha... E eu falei, olha, vamos fazer alguma coisa então, vamos usar a criatividade. E eu comecei a fazer brigadeiro, doce, né, no pote, que é bombom de travessa, que elas gostam muito. E elas levavam para a escola e vendiam, e chegavam e botavam... Chegavam felizes, né? No potinho Vendi dinheiro. tanto hoje, tal. E aquele dinheiro serviu para comprar coisas para elas, para participar de atividades da igreja, às vezes acampamentos, algumas coisas que elas queriam ir, que naquele momento não dava para tirar do dinheiro que tinha, né, do dia a dia, das contas que tinham para ser pagas. Então a gente foi fazendo assim, e é bom que estimula seus filhos, né, tira essa vergonha, porque isso é um trabalho, é digno, e foi um tempo muito bom também, a gente aprendeu muito e elas também aprendem muito, né. Vamos lá? Como vai a sua relação conjugal quando o assunto é... Egoísmo. Aquele afluente também que fica Existe egoísmo no casamento? Como lidar com isso, né? Como lidar com essa situação? A Bíblia, lá em 1 Coríntios, a gente quer até encerrar lendo esse 1 Coríntios 13, né? O amor, né? O amor, ele não busca os seus próprios interesses. E isso aqui, gente, é uma coisa, uma característica que a gente percebe lá no namoro. Não é depois que casa, não. Isso aqui a gente percebe lá no namoro, quando o rapaz ele tem atitudes egoístas, né? Quando ele se vê em primeiro em tudo. Eu tô falando do garoto, do rapaz, porque a cordialidade masculina, apesar da gente estar toda essa modernidade, as mulheres estão aí com as suas profissões, ocupando cargos altos, né? Estão cada vez mais firmes, mostrando que são independentes, com autonomia, mas a cordialidade masculina, ela precisa existir. É o cavalheirismo, né? O cavalheirismo, ele precisa existir. Eu preciso ir. Tem uma coisa que meu marido faz muito e que eu admiro muito, e que às vezes eu brinco com as minhas filhas e falo, ó, vê, eu observo. Ele sempre abre a porta do carro para mim, para eu entrar. Treinamento, gente, eu faço porque eu quero ser assim. Sabe, ele sempre abre, ou então dá a volta na hora de sair, abre. Quando a gente vai num restaurante, ou numa lanchonete, alguma coisa, ele sempre puxa a cadeira para eu sentar. Então são pequenas atitudes que a gente começa a perceber no namoro, né? Se o cara é egoísta, tem que se servir em algum lugar. Ou vai se servir primeiro. Serve primeiro. Deixa a mulher de lado, as crianças... Dá um recadinho
para os papais de crianças pequenas, observe isso, porque a mamãe, ela sente mais fome, né? Às vezes ela está amamentando, então ela precisa comer primeiro, ela precisa comer em paz. Então você deixa ela comer primeiro, faz o pratinho dela, depois você vai lá e come, que eu sei que às vezes não dá para comer junto, dependendo do evento, né? Às vezes você está num evento, alguma coisa assim. Então são pequenas atitudes que podem nos tornar egoístas, sim. É verdade. Eu me lembro eu escrevi um livro que não sei quando eu vou publicar, se chama Eu Escolhi Você. Fala da nossa relação, em cima da história de Jacó e Raquel na Bíblia. E eu coloquei assim que eu escolhi a Alessandra, e isso não é nenhum conto de fadas, né? Eu escolhi a Alessandra para viver ao meu lado pelo resto da minha vida. Para sempre, né? E uma das partes da história de Jacó e Raquel, quando Jacó ainda nem conhecia Raquel, mas viu Raquel e olhou para Raquel, amou Raquel pela primeira vez, e ela veio trazer o rebanho do seu pai Labão para tomar água. Então Jacó lhe removeu a tampa do poço para que o gado, os animais de Raquel pudesse beber a água, né? É o cavaleirismo. Poxa, esse Cláudio aí tá queimando o filme dos homens, ou esse Cláudio está pensando que é quem? Não, é treinamento. Eu digo que isso é treinamento, é uma decisão. Eu decidi honrar minha esposa Mala. O tempo e a rotina, eles podem ser tanto nossos aliados, quando eles podem ser nossos inimigos em relação ao cônjuge. Você se acostumar com o seu cônjuge, você já não ter mais aquela admiração, aquele cuidado com a pessoa que está ao seu lado depois de muito tempo, depois de muitas coisas que vocês viveram. Então eu resolvi, isso é um treinamento meu, até quando eu estou cansado, até quando eu não quero fazer, eu vou lá e faço, porque eu quero cultivar isso. A gente, para cultivar, tem que continuar regando, para que ele permaneça vivo. Então, faça isso. A questão da cordialidade masculina, a questão do cavaleirismo, né? E as mulheres também, né? As mulheres também não precisam ser egoístas, né? Aquela coisa do, eu sou independente, né? Eu não posso botar o prato do meu marido. Ele pode botar o prato dele, né, gente? Isso é uma questão de sobrevivência, eu tenho que comer. Mas eu também posso fazer isso em algum momento. Eu posso fazer um lanche, eu posso pensar nele primeiro, em algum momento. Fazer uma surpresa, Fazer uma surpresa. Às vezes precisa comprar alguma coisa e eu não sou ser tão egoísta de querer só pra mim, né? Eu quero tudo pra mim. Eu acho que o egoísmo é um sentimento, uma atitude muito ruim em qualquer relação. Até pais, né, em relação aos filhos, quando os filhos são pequenos, né, não ter atitudes ou egoístas para que eles não sigam esse exemplo, porque o egoísmo faz com que você queira tudo só para você. E o que a Alessandra disse no início desse assunto, a outra parte observa. A outra parte pode ficar até calada, mas a outra parte ela sente, entendeu? Então eu fiquei muito feliz quando uma vez, há um tempo atrás, não sei se foi um aniversário dela, das crianças, que ela escreveu um post dizendo que ela gostava do jeito que eu tratava ela e as crianças, as filhas dela, que são as minhas filhas, a maneira como eu tratava, a responsabilidade em relação ao trabalho, de ter que sair de casa para trabalhar, que é um papel masculino, sempre foi. Isso não significa que a mulher não possa, mas o homem ele tem essa iniciativa, essa iniciativa de trabalhar. Então é legal quando a sua esposa reconhece isso e suas filhas. E eu sempre falo assim para elas, tomara que eu consiga sempre permanecer assim, que o cansaço, né, que a minha impaciência, elas não venham atrapalhar isso daí, que seja só uma coisa momentânea, que a gente possa sempre se resolver. E que acontece mesmo, né? A nossa humanidade, né? A nossa humanidade. Bom, nós vamos para a nossa última palavrinha. Como vai a sua relação conjugal quando o assunto é vaidade? Assim, cada um tem, como a minha amiga Carla fala, né? Cada um tem o seu estilo. Cada um tem a sua forma de se cuidar,
de se arrumar, né? E de acordo com as fases da vida, às vezes a gente muda. Eu, quando era adolescente, eu nunca gostei muito de maquiagem. Até hoje também não gosto muito, não brinco grande, né? Mas depois a gente vai passando por outras fases, a gente vai mudando a nossa maneira de se vestir, né? De se arrumar. Mas a vaidade, ela é uma coisa boa, tá? Tô falando da vaidade em termos de cuidado. Mas ela precisa ser acompanhada. Ela precisa... É preciso ter cuidado para que você não tenha um excesso de vaidade. Que a sua vaidade seja tão grande que consiga atrapalhar o seu relacionamento, atrapalhar o seu casamento. As mulheres, quando a gente chega numa fase... Eu vou fazer 48 anos, a gente começa a entrar numa fase diferente, a gente começa a reparar muito o corpo, né? Eu acho que minha pele aqui já não tá... Outro dia eu tava reparando, vocês devem reparar aí no vídeo, que essa parte aqui minha já não tá tão esticadinha assim, né? Já tá uma situaçãozinha aqui bem diferente, a gente começa a reparar essa parte aqui do nosso peito, né? Então a gente fica... É inevitável. É inevitável, mas a gente fica preocupada e a gente quer se arrumar, quer se ajeitar, mas que não se torne, que essa vaidade não se torne uma pressão grande na vida. Essa pressão grande que ela está falando, em 1 Pedro, capítulo 3, fala sobre isso, né? Que não seja o adorno da mulher aquilo que é exterior, ou seja, não seja os adereços, o seu corpo, o que ela vai colocar, a razão de conquistar o seu marido, né? A Bíblia fala que deve ser o seu interior, aquilo que está dentro. E assim você não vai só conquistá-lo como marido, mas também pela sua crença, pela sua fé. 1 Pedro capítulo 3. Mas se arrume, né, mulheres? Não custa nada. Exatamente. Se amem, se amem. Quando ela fala se arrumar, é a mesma coisa, eu já ouvi isso no exemplo de um pastor colega, o marido tem aquela camisa em casa furada, aquela camisa que ele usa, ele é exclusivo para usar em casa, aquela camisa furada, aquela camisa que, não vou sair mesmo, e não se arruma em casa, fica de qualquer jeito o homem, né? A mulher consegue ainda, pelo adorno dela, ela consegue... gente. Mais ainda bonita, mais que né? nessa quarentena tem o dia do pijama, gente. Tem aquele dia que a gente fica tipo, mas que seja um pijama também, né? Esteja limpinho, cheirosinho, né? Mas a gente pode se arrumar. E com muito pouco a gente pode se arrumar, viu? Então a questão da vaidade, ainda que mínima, ela deve existir. Até como higiene, né? A questão de um homem se cuidar, né? Da e a mulher se cuidar, também, né? E de se amar, né? Quando você tem a questão do amor próprio, você tem esse prazer de se cuidar. Aqui, saibam então que a intenção desse vídeo, assim como os outros em relação ao casamento, são coisas simples do dia a dia. Você não vai dizer assim, pensei que fosse falar sobre algo novo. Não é o algo novo que vai melhorar ou vai acabar com o casamento. É o dia a dia, a rotina, aquilo que a gente vai vivendo. Então a intenção é a gente compartilhar um pouco daquilo que a gente tem vivido, tem aprendido com os erros, tem colocado em prática, né, com os acertos. A gente aprende com os erros, né? Então a gente está finalizando. Eu estou me superando de estar na frente das câmeras, isso já é muito para mim, ela já tem essa facilidade, então a gente não está aqui maquiando um produto chamado casamento na nossa vida, a gente está expondo, abrindo aquilo que a gente acredita que é até uma maneira de poder incentivar as pessoas, mostrando os nossos erros e acertos a respeito do casamento. E em 1 Coríntios capítulo 13, vem falando sobre o amor, né? E a gente falou sobre algumas coisas desse amor, que diz que o versículo 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor
nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E termina dizendo: assim permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então é isso aí. O amor, que é o maior deles. E é isso que a gente tem que cultivar todos os dias, com tudo isso que a gente falou: respeito, cuidado, zelo, carinho. Não é fácil não, mas a gente consegue chegar lá. E não é nenhum conto de fadas, isso pode ser real. Não é nenhum conto de fadas. Tá bom? Gente, Deus abençoe. Esse foi mais um vídeo, né? A gente está aí no mês do Família Viva no Divã, mês de maio, mês da família. Então a gente está falando um pouquinho de alguns assuntos. Então espero que vocês tenham gostado. Essa foi a segunda e última parte. Espero que vocês tenham assistido a primeira parte e que vocês fiquem aí com o que vier pela frente do Família Viva. Um beijo grande para vocês. Até a próxima. Deixa eu só terminar, é meio que improviso, tá ó. Terminar com uma foto aqui, gente, ó. Ah, mas acho que vai ficar com sombra. Não tem problema, somos nós, há 24 anos atrás. É, tá bom? gente, viu? A gente mudou, mas a gente permanece firme aqui junto, cúmplices. Amém. Beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau.